bem-vindos ao Ímpeto TV, seu programa de política, economia e cultura. Quem vos fala é Bruno Caires e hoje estou aqui apresentado ao lado do incrível Fábio Barreto, advogado aqui, que hoje vamos tentar elucidar algumas situações importantes que você, público, você deve prestar muita atenção. Fábio, por favor, se apresenta pra gente, o pessoal poder te conhecer mais. Primeiramente, bom dia. Como o Bruno já falou, meu nome é Fábio Barreto, sou advogado, inscrito na OABBA. Precisando dos meus serviços, estou sempre à disposição para ajudar os cidadãos e a população. Eu trabalho especificamente, sou especializado na área imobiliária, trabalho com juizados especiais, tanto federais quanto cíveis, e processos civis do dia a dia. Então, precisando de qualquer serviço, para entrar em contato, que a gente vai estar aí para ajudar. Pronto, perfeito. Hoje é um dia bom. Vamos sextar hoje. Porque ontem nós falamos de um determinado julgamento da Bahia, que saíram as condenações hoje. E além disso, vamos explicar para vocês a questão de licitação, a questão do tráfico. Eu pedi para que o advogado viesse no programa de hoje, para poder elucidar perante a lei diversas questões que nós falamos recorrentemente no programa. E no final vamos bater um bate-papo sobre o agronegócio, tendo aquela questão, o agro queima comida. Tá tendo muito esses boatos. Então nós vamos elucidar como é que funciona a economia agropecuária no Brasil. Fábio, manda as manchetes, por favor, pra gente. Aqui a gente sempre usa o convidado. O convidado não tem como escapar. Tem que trabalhar, não é mesmo? Exatamente. Vamos lá. No editorial de hoje, na sexta-feira, nós vamos elucidar 4 tópicos em específicos. Como o Bruno já falou, uma das manchetes é o agro. A outra vai ser questão de lei de drogas. E outra sobre licitação. A manchete principal que nós vamos começar vai ser sobre o STJ ter condenado desembargadores que estavam participando em esquema de fraude e corrupção aqui no estado da Bahia. Vamos lá. Puder abrir a notícia, Fábio, enquanto eu vou explicar aqui para o público. Vamos refazer esse histórico. Durante essa semana, no programa, eu expliquei os processos que ocorreram envolvendo venda de sentença na Bahia e o problema crucial dos tribunais da Bahia, ao qual é o estado agora, que você tem mais juízes condenados. Então, olha que complicado. Nós temos um governo na Bahia há 20 anos. E o que é que este governo te entrega? Ele coloca você no último lugar de educação do Brasil. Ele coloca você no último lugar de saúde do Brasil. Nós temos mais pessoas com Bolsa Família do que empregadas no Brasil, com CLTs assinadas. E o último lugar em segurança, com quase o dobro de assassinatos que o Rio de Janeiro. E além disso, ano passado, o Comando Vermelho e o PCC começaram a adentrar alguns municípios da Bahia, se expandindo para cá. Então esse governo há 20 anos, ele destruiu cada pilar de nosso estado. E a prova disso agora são as operações da Polícia Federal também desarticulando o poder jurídico. Então, gente, eu não posso confiar no poder executivo, eu não posso confiar no poder legislativo e agora eu não posso confiar no poder jurídico, porque uma parte dos desembargadores estão sendo presos. Fábio, como é que a gente sustenta uma república assim? Porque se considerar o país como um país, para quem tem um limite ali de autonomia, um país tem que ter pelo menos 3 poderes regulares. O mínimo a gente espera. Nenhum dos 3 poderes da Bahia são regulares e as consequências nós estamos vendo. Nosso estado é o pior estado para se viver. Quem veio de nossa cidade de Estrada da Conquista, muitas vezes não percebe isso, já que a Conquista tem todos os índices muito acima do que os outros municípios da Bahia. Mas a maior parte dos municípios da Bahia estão em estado de calamidade pública. Fábio, você pode ler a manchete, por favor? Completa a sua parte principal? Parte principal? Pronto, então vamos lá. No Bahia Notícias, foi escrito que o STJ condenou 3 desembargadores do TRT1 acusados de participar de grupos criminosos que, em troca de propina, atuaria para incluir empresas e organizações sociais em um plano especial de execução da Justiça do Trabalho. Observação, Fábio, só uma observação. Gente, TRT é o Tribunal Regional do Trabalho, beleza? São ações que envolvem empresas, sindicatos, trabalhadores, beleza? Cooperativas, assim por diante. Eu só tô elucidando porque pode ser que o ouvinte às vezes não saiba o termo. Sim. Pode seguir, por favor, Fábio. O Ministério Público Federal denunciou que a propina era operacionalizada por meio da contratação de escritórios de advocacia, os quais eram indicados por 4 desembargadores, e de acordo com os investigadores, o esquema beneficiava organizações sociais e empresas que tinham dívidas trabalhistas, dívidas de créditos a receber do governo do estado do Rio de Janeiro, que no caso é onde fica a sede do TRT1. Esses desembargadores eles foram afastados do tribunal até que a decisão se torne definitiva. O colegiado acompanhou o voto da relatora, a ministra Nancy Adigrir,
que, após analisar o processo de 180 mil páginas, concluiu pela responsabilidade dos acusados nesse esquema ilícito. Só uma observação, para poder explicar, muitas dessas empresas operam em vários estados. Por isso que também um dos julgamentos foi no Rio, beleza? Só para poder elucidar. E agora vamos seguir. Primeira questão, o que é que nós temos aqui? Nós temos um projeto de venda de sentenças também, e que determinados grupos criminosos de magistrados indicavam os escritórios de advocacia para poder se lavar dinheiro através de escritórios com os honorários. Como assim? Vamos lá, Fábio entra com uma ação na justiça, beleza? Eu, juiz, eu dou 1 milhão para ele de honorários. Ele saca o valor e devolve para mim uma parte. Então, gente, é um esquema criminoso. Fábio, você como advogado quer tirar uma dúvida contigo. Qual a punição desse juiz? Nesse caso do juiz, infelizmente, a punição deles, que não é uma punição, é uma aposentadoria compulsória. Quem não sabe, desembargador é um juiz que, galgando politicamente, subiu degraus dentro do magistrado, né? E aí, esse magistério, ele vai fazer o quê? Ele vai aposentar esse juiz, esse desembargador, ele não vai trabalhar mais, vai receber sua aposentadoria compulsória, não vai trabalhar mais, vai receber o valor que já recebia antes, claro, sem as devidas gratificações, mas a aposentadoria é a sentença de seu crime. Deixa eu ver se eu entendi. Eu monto uma facção criminosa, eu fraudo o sistema judiciário brasileiro, fraude o sistema econômico, desvio milhões, e minha punição é ficar em casa recebendo 40 a 100 mil reais por mês. Essa é a sua punição. Isso não vai contra o princípio da democracia, de que todos são iguais perante a lei, não deveria existir nenhuma casta superior a outra, por dúvida? Isso vai contra todos os princípios basilares de qualquer que seja o Estado democrático de direito. O cidadão, ele está refém do legislativo, o executivo, o judiciário, e principalmente nessas decisões porque o juiz ganhou uma aposentadoria. Mas imagine que nesses casos, por exemplo, essas empresas eram do Rio de Janeiro e prestavam serviços na Bahia. Por isso que foram utilizados o TRT da primeira região. Sim. A primeira região é do estado do Rio de Janeiro. Essas condenações recaíram sobre o estado da Bahia porque os desembargadores da Bahia estavam fazendo essas precatórias entre o Rio e a Bahia. Imagine que um trabalhador comum que precisou ingressar contra uma ação contra essa empresa para receber salários atrasados, o não recolhimento dos FGTS, o não pagamento do INSS, férias vencidas, uma demissão sem justa causa. Ele ingressou com essa ação e ele acabou perdendo porque, infelizmente, as decisões estavam compradas, as sentenças estavam compradas. É o que diz a notícia. E é o que, claro, a relatora, né, vai colocar futuramente. Mas já teve o voto, que ainda não foi o definitivo, mas já teve o voto pedindo afastamento desses desembargadores. Para pedir o afastamento de um servidor público, a gente sabe que para ele ser exonerado, tem que ter todo um processo legal para correlacionar ele ao fato. Mas só o fato dele já ter sido afastado, isso comprova que tem prova material, tem uma prova de direito que foi aceita, fora ali analisada para que ele fosse afastado. Eles foram afastados, foram 4 desembargadores. Então, assim, claro que o nível de processos na Bahia e no Brasil são enormes, mas quantos processos 4 desembargadores não passaram por eles perante sua vida? Isso. E, obviamente, a pessoa que a sentir lesada, ela vai agora recorrer. Porque agora tem uma prova material que pode ter havido uma certa parcialidade do processo dela. Nós sabemos que a justiça trabalha mais rápida. Tem um princípio de celeridade. Então, ali, às vezes, você faz todos os ritos no mesmo dia. Em tese, sim. Só que, ainda assim, nós temos o maior número de processos trabalhistas do planeta emperrados. Isso porque ainda houve a reforma do trabalho. Porque antes eram 14 milhões de processos, hoje está numa margem de 10, por aí, 8, 10. Acho que está quase metade, vamos pegar, né? Quantos processos do trabalho nós temos hoje nos tribunais? Sim, dá uma olhadinha, por favor. Aqui a gente já pesquisa na hora para dar uma informação válida. E é bom a gente pegar uma informação, né? Dentro da Justiça do Trabalho, em 2023, nós tínhamos 3.520 processos ativos, dos quais 3.100.000 foram novos. Então, nós tínhamos uma média mais ou menos de 3 milhões de processos por ano. Por ano, beleza. Por ano. Por ano novos, viu? Novos. Que pode se acumular. Então, por causa disso, criou-se mecanismos de celeridade da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho acaba sendo mais rápida. Mas, Fábio,
Na visão de um trabalhador, o que você acha que vai acontecer agora? Vai ter que fazer todo o processo de novo? É muito complicado para um trabalhador, porque dentro da questão da justiça do trabalho, nós temos algumas questões de prazos bienais, os quinquenais. Quem trabalha com a justiça do trabalho vai saber explicar melhor sobre isso. Mas tem algumas questões trabalhistas que você pode pedir até 2 anos quando sai do trabalho e outras até 5 anos. Então, assim, esses anos que correram, eles já foram perdidos pelo trabalhador. Ele vai ter que entrar com ação anulatória com todos esses processos, por tudo que passou. Então, se ele já veio 2, 3 anos correndo atrás de todas essas verbas, entrar com outro processo agora vai ser muito maléfico a ele. Porque ele estava esperando esse dinheiro que era devido e de direito a ele, e agora ele não tem mais. Ele vai ter que entrar com outra ação para poder anular esta ação que já estava correndo. Então, ação comum para anular a ação do trabalho. E em relação ao poder público, que também lesou ele. Ele pode processar o Estado, o poder público. Assim, vamos tirar o campo das ideias para falar no mundo real. Poder ele pode, todo mundo sabe. Poder Você pode dizer o que você pode. Agora, você acha que ele vai ter uma reparação do poder público? Ele pode até ter uma reparação, Bruno, só que é uma reparação que vai demorar muitos anos para ocorrer. As ações de indenizações contra os órgãos públicos, que no caso aqui são os tribunais regionais do trabalho, são ações estaduais. Quanto tempo não leva uma ação normal, comum, de, vamos falar assim, CPF contra CPF? CPF contra o CNPJ já é maior. Um CPF contra o CNPJ público, a gente está falando de uma empresa pública. O Estado é uma empresa pública. Então, assim, é um processo que ele vai levar anos para que saia um precatório que seja suficiente para poder indenizá-lo. Nada vai ser suficiente pelo que ele perdeu. Sim. Não existe valor ou montante aquisitivo que seja suficiente para pagar o quanto ele foi lesado. Quanto tempo ele já não perdeu, tudo que ele poderia ter feito, o quanto ele poderia ter adiantado a vida dele. Quase, né? Uns 10 anos aí no mínimo, gente. Então, muita coisa. Vamos para a segunda manchete, por favor, quero que você leia, porque não é nem pelo fato em si, mas é pelo fato que ocorre recorrentemente. Por quê? Gente, acho que talvez o Fábio concorde comigo. Eu trabalho com política. Sim. E uma coisa que eu falo bastante é o seguinte, gente, a maior parte dos crimes que ocorrem não é caixa 2. É caixa 1 mesmo, com nota fiscal e tudo. Então, você precisa ficar muito atento dessas coisas. E agora nós vamos falar o maior tipo de crime que ocorre na política, que é a questão da licitação. Dê a notícia, por favor, Fábio. De novo, mais uma empresa pública participando de atos fraudulentos. Bom, Bahia Notícias novamente, agora municípios. O ex-prefeito de Cansanção, na região de Cissaleira, Ranulfo da Silva Gomes, foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão, além do pagamento de 529 dias multas pela Justiça Federal. A sentença foi proferida nesta quinta-feira, dia 13, pelo juiz federal Fábio Moreira Ramiro, que já havia condenado o ex-gestor em decisões de fevereiro e dezembro passados, no caso 2024. Além de Ranulfo Gomes, outros 2 réus também sofreram punições. José Orlando Pinheiro Júnior, ex-secretário de Administração e Finanças do município, este foi condenado a 14 anos de detenção e 388 dias multa. E Milton Neves de Oliveira, este recebeu pena de 18 anos, 9 meses de reclusão, além de 309 dias multa. Perfeito, mas vamos falar agora sobre licitações. Gente, primeiramente, o que é uma licitação? Vamos lá. O poder público pode, vamos lá, queimar uma lâmpada do centro de cultura. O poder público pode ir lá e comprar lâmpada de primeira? Não pode. E é um problema muito grave. Ele abre uma licitação. Exatamente. A licitação é um programa de compra direta aberta, ao qual as empresas podem concorrer para fornecer o serviço que o Estado precisa. Serviço ou produto. Ou produto, exatamente. Inclusive, para quem não sabe, é o mercado com mais cargos e vagas de emprego no Brasil, porque poucas empresas estão listando no Brasil. Então, a maior parte das licitações se perdem. Então, você quer ganhar dinheiro, a gente depois já lançar um curso de licitações para vocês. Então, existe. Só que é muito comum, todos os dias, eu abrir alguma central de notícias e ver que em algum lugar ocorreu fraude por licitação. Porque, normalmente, o que ocorre? Primeiro, superfaturamento de preço. Se o Estado está comprando em quantidade, espera que ele compre mais barato. Então, o que a empresa faz? A empresa vai lá, faz um acordo com, por exemplo, o prefeito e fala o seguinte: é 20, eu vou vender por 100, a gente racha o que a gente comprar, conseguir a mais. Com nota fiscal e tudo, gente. E tudo. Então, a maior parte do crime no Brasil não é caixa 2, caixa 3, crime organizado, aquela coisa mirabolante para poder esconder esse clima de corrupção. Você está num país amador. Nossos criminosos são amadores. Exemplo disso, eu gosto de citar o Oruan, que ele próprio vai em lugar público fazer apologia ao Comando Vermelho, pessoal. É amador. Então,
A maior parte do crime é feito por nota fiscal. Sabe, minha primeira operação que eu fiz na política contra crime foi a Operação Pratos Limpos, você já ouviu falar? Não. OPL, que fazia parte da OPS, Operação Política Supervisionada. O que a gente fazia? Vamos lá, vereador, na verdade era mais pro deputado. Deputado almoçou, beleza? A gente pegava a notinha fiscal do almoço dele, ligava pro restaurante e conferia se batia. Inclusive, teve um deputado do PT, João, na época, que ele tinha devolvido 1 milhão. Que a gente conseguiu provar aqui na Bahia que ele desviou 1 milhão com almoço, com nota fiscal. Como é que alguém desvia 1 milhão com almoço? Fala, pensa aí. É como você falou, não é nem um caixa 2, é o caixa 1, né? Caixa infinito aí, Caixa o dele, infinito. viu? Porque o que ele fazia? Ele ia no restaurante, ele almoçava 10 da manhã. Era um almoço que custava R$200. Beleza? Lembrando que o vale alimentação é apenas para você, nem para sua família. O almoço, né, que é pago. Depois, 10h30 ele ia para outro restaurante. Tinha um almoço ali de R$400. Dava 11 horas, ele ia para outro restaurante. E assim ele ficava o dia todo almoçando em vários restaurantes e coletando as notas fiscais. Resumindo, gente, ele não almoçou, ele pegava as notas fiscais, tinha parceria com os restaurantes, dava ali uma propina e cuidava. Se brincar, ainda ia comer em casa. Teve um deputado do Rio Grande do Sul que o pessoal conseguiu impeachment. Com o Bahia, né? Que é complicadíssimo, ele devolveu 1 milhão. Só que descobriu que ele roubou, né? E continuou como deputado. No Rio Grande do Sul conseguiram impeachment, que era o deputado clone. Como esse deputado clone? Ele estava almoçando consecutivamente em 4, 5 municípios ao mesmo tempo em todos os dias. Então não era nem restaurante, eram municípios diferentes. Aí conseguiram impeachment ele. Então, tudo com notinha. A licitação, ela é mais complexa. Fábio, dá uma explicação pra gente como é que é a licitação, a importância e como é que ocorre esse sistema de corrupção em relação à licitação? Bom, vou falar de maneira geral para que fique claro para todo mundo entender. Licitação nada mais é do que um processo formal, certo? Que a prefeitura, Estado e a federação precisam passar a todos os órgãos públicos para contratar serviços, comprar bens, adquirir ou executar obras. E é uma forma que o governo utiliza para trazer transparência à população do que ele está fazendo. Então, ele utiliza a data da licitação, que é pública, a gente pode acompanhar pela internet, pelos portais das transparências, ver as negociações acontecendo em tempo real, que são chamados pregões. E a administração pública, ela chama interessados, convoca, para que esses interessados, eles participem do processo de aquisição dos contratos. Lá dentro dos contratos vão ter os bens, os produtos, os serviços, as obras, e as empresas ganham para poder produzir, para poder executar ou servir. Neste caso, por exemplo, como a gente está falando dos almoços, é pago pelo almoço do deputado, e esse deputado precisava declarar esse almoço. Sim. Então, qual é a diferença da licitação, no roubo da licitação para o Caixa 2? O Caixa 2 é quando a pessoa faz sem nota fiscal, é quando a pessoa tem um roubo, um furto que ela faz dos cofres públicos, ou dos particulares, mas nesse caso, cofres públicos. No Caixa 1, como você está falando, que são dentro das licitações, é quando eles se utilizam da empresa, da licitação, que é pública, para não comprovar verdadeiramente o que ele está fazendo. Como no caso desse deputado aí que almoçou mais de R$1 milhão indevidamente. Que a gente sabe que ele ia lá, passava a nota, assinavam, ele seria ressarcido por esse valor, pago diretamente para ele, porque era como se ele tivesse gasto. Sim. E aí ele estava reembolsando esse dinheiro, na verdade ele estava adquirindo esse dinheiro. Muito provavelmente ele devia passar alguma parte para a empresa, porque a empresa não faria isso de maneira gratuita, a não ser que a empresa fosse dele ou de terceiros relacionados a ele. Mas, enfim, não estava assegurando o principal, que era a igualdade das negociações, a transparência das negociações, não estava assegurando os direitos públicos basilares dentro da licitação. Infelizmente, ocorre muito, como você falou, empresas que vendem os produtos mais caros do que realmente são. Em alguns casos, como eu já vi acontecer, por exemplo, aquisições de cadeiras e notebooks. A prefeitura precisava comprar 20 notebooks, 30 notebooks. O ticket médio do notebook era R$2.000, R$3.000. Havia o superfaturamento, que é onde entra aí a questão do rombo fiscal. A empresa fazia a nota fiscal, o que não é indevido, diga-se de passagem, fazia a nota fiscal do produto maior, porque seria o preço que ele estaria repassando. Porque você pode comprar esse produto por R$10 e vender a 100. Você precisa declarar isso. Não há nenhuma fraude em você comprar um produto por um valor e revender por outro. A fraude dentro da licitação é que eu estou comprando ele por 10
Eu digo que estou repassando por 100 para a prefeitura, mas na verdade não. A prefeitura está pagando os mesmos 10, todos os outros restantes, os outros 90%, são repartidos e quem participa das licitações. Nesse caso, vai a parte do prefeito, quem participa dos pregões, a própria empresa. Por quê? Porque neste caso, a empresa estaria utilizando da licitação para, de maneira legítima, aumentar o valor do produto, que não é ilegal, mas de maneira ilegítima adquirir este valor sobressalente para si. Porque a gente sabe que quando uma empresa compra no montante, como por exemplo, eu enquanto empresa negocio 30 notebooks. Ligo para a Samsung, para os representantes dela, preciso de 30 Samsung Books com essas especificações. Uma venda dessa é uma venda considerada de high ticket, é um ticket alto, é um valor maior do que o comum negociado pela empresa no dia a dia. Se eu for lá no shopping e for negociar esse valor, a empresa vai me dar um desconto maior do que o produto realmente é. Então, eu vou comprar esse produto com desconto, só que na hora de declarar para a prefeitura, eu declaro com um valor maior do que realmente ele é. Qual é o problema nisso? A prefeitura é quem escolhe qual produto vai comprar. Então, neste caso, a licitação está sendo comprada. A empresa que vai ganhar sabe que vai ganhar. Então, muitas vezes, as outras empresas participam sem estarem realmente participando dessa licitação. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, as empresas entram para participar dos pregões. Neste caso, o correto é o quê? Deixa eu ver quem vai me dar o melhor serviço com o melhor produto, o melhor custo-benefício, para que eu pague menos por isso. É o que todo mundo faz quando vai para as ruas. Quando você vai comprar uma blusa, você quer comprar uma blusa boa por um preço ok. Você não vai procurar uma blusa aquela em específico só porque ela é a mais cara de todas e você vai comprar ela por 10, mas vai revender por 100. Não. Você vai procurar um bom serviço, um bom produto. Sim. Neste caso em específico, a prefeitura faz o contrário. Ela procura qualquer produto com um preço alto, para que eles refaçam negociações. O que é muito ruim para a população. Porque, normalmente, a prefeitura não tem licitações pequenas. As licitações são de grande porte. A prefeitura não compra um único lápis, uma única borracha. São Milhares ou caixas milhões, e né? caixas, são milhares ou milhões. Então, se você pega uma prefeitura, como já aconteceu em algumas cidades conhecidas, que compram 20, 30, 50 computadores, e a gente fala de um preço, um ticket médio de 500 a R$1.000 a mais, a gente está falando de 30 a 50 mil reais a mais, que quem está pagando é o cidadão. Isso é revertido nos impostos. E quem está ganhando esse valor? As empresas participantes, o prefeito ou a prefeitura, que a gente nunca sabe quem está participando para poder a gente acusar, e também as pessoas dos pregões. Porque nesse caso é uma série cíclica de rombos fiscais que recai diretamente sobre o cidadão médio, né? Agora, ô Fábio, o pior quando a gente analisa esse ponto de vista, porque você pergunta por que não tem professor de qualidade das escolas, se ela poder pagar, porque não tem dinheiro para poder pagar médico, e os hospitais ficam defasados, porque o dinheiro está sendo desviado por licitação. Exatamente. Agora, o problema é a punição. Porque assim, vamos lá. Licitação não é só um crime contra o cidadão, mas é um crime contra a funcionalidade do Estado. Vamos pegar o cara que frauda a licitação e o juiz, colocar lado a lado. Não são crimes comuns. Não são crimes comuns. E não são crimes pequenos. E eu falo que são crimes acima do crime hediondo. Por quê? Um homicídio em massa, ele vai matar ali 10, 20 pessoas e vai ser capturado ou executado. Mas ele tem um limite que humanamente, ele consegue produzir de dano. O cara que frauda isso, o juiz que frauda sentença e tudo mais, ele causa um dano que dura gerações. Às vezes 100 anos não consegue suprir esse dano. E quando a gente analisar as penas para essas pessoas, o juiz vai ficar dentro de casa, o empresário vai ser solto, o prefeito vai ficar em prisão preventiva até o STF soltar. Exemplo disso, vamos pegar aqui os maiores criminosos de licitação da história do Brasil. Joesley Batista. Joesley foi um cara que ele confessou, só de crimes confessos, ele mantém 3.000 anos de cadeia, só de crimes confessos. Sem contar que a polícia não descobriu. Só o que ele entregou. E ele foi perdoado. Inclusive, ganhou a licitação agora e fornece energia elétrica pro Brasil aumentando o preço. Porque o governo subsidiou numa operação ilegal. Fábio, eu sou a favor, deixo muito claro, ou prisão e trabalho forçado, ou pena de morte para quem comete crime contra o Estado em si. Porque nós somos uma nação. E se nós somos uma nação de nação, essas pessoas, elas são traidoras. Elas não são brasileiras. Elas são parasitas que destroem a vida do brasileiro. Eu sei que, constitucionalmente, se não for estado de guerra ou sítio, nós não conseguimos estabelecer uma pena de morte para isso. Mas... Nem nesses também. Infelizmente, o Pacto de São José da Costa Rica, desculpa te cortar, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, elas têm alguns pactos, que os pactos sociais de direitos civis e políticos, São José da Costa Rica, e a própria
a própria DUDG, né, que a gente fala, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veda algumas questões de penas. Algumas dessas penalidades são cruel, né? penas cruéis, torturas, penas degradantes, penas de mortes, nos estados que já aboliram. Então, por exemplo, nos Estados Unidos não tem a pena de tortura para crimes contra o Estado. Então, por exemplo, um terrorista ele pode ser torturado para vir a confessar. Claro que tem os limites legais para isso. Por quê? Porque os Estados Unidos ainda não abriu mão da pena da tortura. Também tem a pena de morte. Os Estados Unidos também ainda não abriu mão da pena de morte. Qual é a implicação disso, Fábio? O Brasil já abriu. Então, a partir do momento que o Brasil abriu mão da pena de morte, é válido ressaltar que a Declaração Universal é muito próxima à nossa Constituição. Então, os pactos que vieram também são muito próximos. Nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela foi moldada perante as declarações universais, porque o Brasil não tinha e ainda não tem, nesta época em específico, doutrinadores que criassem do zero os seus entendimentos. Então, a gente pegou muitas doutrinas internacionais e anexamos e correlacionamos tudo para poder criar a nossa Constituição. E essas penas, todas elas são barradas no Brasil. Então, infelizmente ou infelizmente, algumas penas como torturas, tratamentos cruéis ou degradantes, questão de trabalho forçado e principalmente a pena de morte, elas são extremamente vedadas no Brasil. Em outros países como China, Estados Unidos e alguns outros, Rússia, nós temos essas penas e elas são utilizadas. Mas, então, vou entrar na questão de direito internacional, que é o seguinte. Vamos analisar hoje, 2025, como o planeta está dividido. Nós temos, formalmente, se eu não me engano, são 127 países formais. Sim, sim. Hoje, devido às últimas guerras, principalmente no Oriente Médio e África, nós temos, no máximo, 40 democracias no mundo. As democracias estão morrendo. Estão, aos poucos estão. E isso eu falo. E isso eu estou considerando o Brasil democracia. Para mim, o Brasil não é democracia, é estado demagógico. Pode ser uma democracia, porque a democracia tem que ter uma funcionalidade que os países não têm. Ou pode não ser, eu não sei o futuro. Mas eu entendo que o Brasil tem possibilidade ou não de ser uma democracia, mas na conta ele está como democracia. Então não vou entrar nesse mérito. A questão existem determinados pactos internacionais que eu acredito que nós temos que ver o peso do quanto eles auxiliam e quanto atrapalham o nosso país em economia externa. Sim. Por quê? Vou pegar o exemplo do Marcinho VP. Até hoje, ele comanda o Comando Vermelho de dentro do presídio. A existência dele mata cidadãos diariamente. Esse cara ele não pode existir. Só o fato dele existir no nosso país significa que tem gente sendo estuprada e morta diariamente. Esse cara ele não pode existir. Ele tem que ser executado. Não tem outra coisa que nós possamos fazer com ele. Infelizmente, eu não vivo no mundo ideal. Eu vivo no mundo real. E existem seres que eles não podem. Vou citar aqui Joelis Batista. Cara, Joelis trouxe maiores prejuízos alimentares da história do Brasil. Nem daqui a 100 anos a gente vai conseguir pagar. E o cara agora se apoderou de usinas de energia do Brasil, o que está gerando aumento de preço. A gente sabe que esse dinheiro vai ser desviado, até porque até o processo de licitatório que foi feito foi fraude econômica no mercado. Então o cara continua cometendo crimes, e não são crimes comuns, não que matar alguém seja um crime simples. Eu sei que é complexo, mas essas pessoas matam milhares de pessoas. O Brasil tem 60 mil homicídios por ano. Nenhuma guerra do mundo causa isso. Vocês conseguem compreender? E nós não podemos fazer nada contra essas pessoas. E elas continuam operacionalizando dentro da cadeia, dentro do presídio. E não é fácil, sabe por quê? Nem sempre dentro da cadeia do presídio. Só te cortando, Bruno. Quando a gente para pensar em rombos de licitações ou fraudes que acontecem, nem sempre essas fraudes acontecem só de maneira tão fraudulenta e escondida com criminosos de fichas extensas. A gente pode pegar, por exemplo, como você falou, as questões do rombo das licitações. Há algum tempo atrás, não vou citar datas para não citar nomes, nós tivemos um rombo nas merendas escolares no estado de São Paulo. Sim. Nós estamos falando da merenda estadual. Nós estamos falando de uma prefeitura, nós estamos falando de um governador, enfim. A rede estadual de São Paulo tem 3,5 milhões de alunos. Então, assim, foi um impacto em 3,5 milhões de vidas. Famílias, na verdade. Então bora botar por 5, né? Vamos colocar assim, 3,5 milhões de vidas, que são 3,5 milhões de famílias. Quantas pessoas não foram afetadas fortemente? Porque muitas pessoas, infelizmente, levam seus filhos para a escola pública por saber que lá ele vai estar em um local seguro, longe das ruas,
é das iniciativas, né, da escola integral e principalmente alimentado. Muitas famílias mandam seus filhos para a escola porque não tem condições de colocar em creche ou deixá-los em casa ociosos, porque não tem comida, não tem água, saneamento básico. Então, o que é que eles fazem? Mandam para as escolas públicas, redes estaduais e municipais. E na rede estadual nós tivemos esse rombo. Então, imagina quantas famílias carentes não tinham, de fato, condições e sofreram com esses impactos. E voltando para o assunto internacional, aí vamos pegar uma questão da Costa Rica, beleza? Um questionamento que eu sempre faço. Qual país conseguiu executar ele plenamente? Não existe nenhum país que conseguiu. Alguns países tentam, ali dentro de suas determinadas condições geopolíticas, chegar a fazer uma aproximação. Outro exemplo disso é a cúpula do G20 contra o aquecimento global. O pacto feito saiu agora, o resultado, nenhum dos países, incluindo França, conseguiu seguir. Porque, gente, existe uma diferença entre o mundo ideal. Pode ser que um dia a gente consiga executar o pacto, seria maravilhoso. Mas para fazê-lo, nós precisamos ter um Estado formado. E para o Estado formar, nós precisamos eliminar e exterminar Estados paralelos. Quem está roubando estação não é brasileiro. Essa pessoa tem que ser tratada como um despota, despata. E ser expulsa desse país. E ser exterminada. Porque ela não segue critérios que vão construir o Estado de Direito. Ela sempre vai nos matar. Quem tem essa coragem de roubar do seu igual e dos seus iguais menos favorecidos economicamente, essa pessoa, infelizmente, ela tem coragem de tudo. Assim, Fábio, essas são minhas palavras, são de Fábio, mas eu sou a favor realmente que haja uma nova Constituição. Eu não consigo contemplar que a Constituição brasileira, embora eu siga o direito, eu gosto de estudar a Constituição, minha matéria preferida, adoro as questões constitucionais, mas eu não consigo contemplar que a Constituição brasileira consiga arcar com os problemas do Brasil. Eu tenho muito essa visão. Eu vou te falar de uma maneira muito simplória. Quando eu estava estudando para a OAB, minha base de escolha de estudo foi a Constituição. Fiz a OAB constitucional e estudei muito a Constituição brasileira. E eu vou lhe dizer que a Constituição brasileira, perante as constituições internacionais e perante o mundo, é uma das constituições mais bem feitas. Ela é linda. Ela, vamos falar assim, no mundo de Alice, ela é uma Constituição perfeita. Ela não tem falhas. Nossa legislação constitucional, ela é linda. Sim. Infelizmente, na prática, ela não é utilizada. Quando a gente pega a Constituição, quando a gente pega o nosso Código Penal, processo penal, civil, processo civil, nossa CLT, quando a gente pega todo o nosso código robusto de leis, não somos tão bem contemplados como deveríamos. Quando a gente entra na Constituição, a gente vai para as partes iniciais, a gente entra no artigo 1º, a gente entra no artigo 2º, que fala de divisão dos poderes, no artigo 3º, fala vamos construir uma sociedade justa e igualitária, erradicar a pobreza, a gente vai promover a igualdade social, a gente vê que a Constituição é linda. Sim. Ela promete, mas é uma promessa de candidatos à política, porque ela é uma Constituição que ela promete tanto, mas ela cumpre tão pouco. Quando a gente entra na nossa Constituição e ela já começa logo nos primeiros artigos falando que ela vai erradicar a pobreza, a gente vê que sempre foi e sempre será um dos piores problemas do Brasil a questão de condição de erradicar a pobreza. Sim. Então, quando a gente parte para construir uma sociedade igualitária e justa, infelizmente, a Constituição nos garante tudo isso. Mas quando a gente entra nesses casos, por exemplo, que a própria Constituição não vai conseguir abarcar diretamente tudo, a gente entra que quem precisa fazer isso são os políticos. Sim. Então a gente entra na questão política agora. Vamos puxar a Constituição para as questões políticas. O que é que a gente precisa? Que os políticos sigam a Constituição e coloquem em prática para aquilo que eles foram eleitos. Eu te pergunto, Bruno e todos os telespectadores que estão aí, quem conhece os projetos de seus políticos? É uma mínima parcela da população. Pouquíssima gente. E eu falo porque eu conheço os políticos que eu gosto, eu os acompanho para saber o que é que eles estão fazendo de bom para o mundo, de bom para o Brasil e de bom para a sua região e sociedade. Você chega para uma pessoa na rua e pergunta, o que é que você está achando da política? A pessoa já pergunta logo, você apoia quem? É Lula? É Bolsonaro? Quem é que você está apoiando? Mas se você chega para um apoiador de Lula, para um apoiador do Bolsonaro, ou quem quer que seja, quais são as visões de projeto a longo prazo do seu candidato? Sim. Projeto de Estado que falta no Brasil, não é? Quais são os seus projetos de Estado? O que é que ele vai garantir para a sociedade? O que é que ele vai garantir para a população? O que é que ele está garantindo politicamente?
Fábio, você vai entrar num problema pra mim que é o maior problema da elite brasileira. Porque elite existe em todo o país. Mas eu gosto de fazer comparação com a elite americana. A elite americana sustenta as maiores universidades, sustenta os maiores projetos de exploração. Tô dizendo que são pessoas honestas? Não. Não pode ser algum. Mas é uma elite burguesa que financia o próprio país. E você tem pactos que vão durar 100, 200 anos ali, estabelecidos. Aqui a elite do Brasil, você questiona, vamos lá. Vamos falar sobre educação. Nós temos problemas graves no PISA. Ontem nós falamos do PISA, foi o tema de ontem. Qual pacto nós temos para, pelo menos, nos próximos 40 anos, resolvamos a educação? Nós temos alguns pactos internacionais, eu não me recordo o nome específico, que falam sobre a questão da erradicação do analfabetismo. Perdão, Fábio, formulando, estou falando do pacto da elite brasileira dentro do nosso país. Por exemplo, você é família de bancos, da família Setuba, eu sou da família de frigoríficos, eu sou da família política. Qual pacto nossa elite fez? Vamos erradicar a analfabetismo? Mas aí nenhum, mas aí a gente parte a gente parte para uma questão muito mais pessoal do que política. Quando a gente vai falar sobre a questão das famílias, a gente está falando. E quando família, não entenda só famílias monárquicas, ex-famílias monárquicas ou famílias que detêm do poder monárquico do Brasil. A gente está falando de hierarquias. Oligarquias, né? Famílias que estão dominantes e cuidam de nosso país. A gente fala das famílias que são as grandes massas dominantes do Brasil, que é quem toma conta da energia, do saneamento básico, alimentação, enfim. Como a gente tem visto agora, por exemplo, a questão da alta dos ovos. Sim. É uma família em específico que está fazendo isso, nós sabemos, só que muita coisa ela é comprovada, mas não pode ser dita. Uhum. Que é o caso do aumento gradativo do ovo. A gente sabe que é uma Sim. família específica que está fazendo isso. A gente tem um monopólio do país, Brasil inteiro, né? Então é complicadíssimo. É uma família que detém de alguns monopólios específicos. E assim, o monopólio, ele é proibido e vedado dentro da própria Constituição. Mas quando a gente entra nas questões reais, a gente vê que o monopólio, ele existe. Ele existe porque quem fornece carne, quem fornece o arroz, o feijão, quem fornece a matéria-prima é uma pessoa. Mas quando a gente vem para grandes indústrias que coletam, embalam e distribuem, às vezes são as mesmas indústrias que estão fazendo para todos os produtores. E é o que recai também sobre as questões do agronegócio. E nós temos famílias que são subsidiadas pelos governos que passaram, e cada governo que entra aumenta gradativamente mais o poder daquela família específica. A gente sabe, conhece que, infelizmente, a família Bolsonaro tem sim alguns pactos com algumas famílias da questão industriais, e também Lula também tem algumas famílias que lhes apoiaram e apoiaram de maneira completa. A gente não está falando de coisas obscuras, estamos falando de famílias hierárquicas que apoiam os poderes, isso é comum. Sim. No Brasil não deveria, mas é comum. Que apoiam e ajudam, doam, beneficiam as campanhas dos políticos. E nesse caso, quem é que ganha? Ganham os políticos. E quem perde é a massa. Exatamente, a sociedade. Isso é o que mais incomoda no Brasil, porque uma parte dos países, mas que a gente discute, você tem uma elite dominante, tem esse grupo de famílias, mas eles investem no próprio país. Por mais que roubam, façam essas coisas. Aqui não, cara. Eu não tenho um pacto para educação. Como é que nosso país é um dos maiores produtores de insumos do planeta e a gente não tem um pacto para acabar com o analfabetismo, até para poder melhorar a própria produção? Sim. Vamos pegar a segurança pública. A gente tá perdendo espaço para comando vermelho e mini-facções. Cadê um pacto pela segurança pública no Brasil? É o que eu falo, o problema do Brasil é que a nossa elite é uma elite porca. É uma elite que não, já foi uma elite superior, mas hoje não entende nada de elite, sabe? Não entende como é que eu explico? A dor que a elite também deve ter de governar o povo. Então, assim, até para os próprios representantes hoje em dia, você vê líderes de famílias bem mal postos, bem fracos, até se colocar, vamos colocar na audiência do Projac, por exemplo, que é o maior centro de comunicação do Brasil, isso é inevitável. Pífio, atualmente, a gestão. Então, a elite também reflete muito a população. Sim. Se nossa elite é tão ruim assim, nossa população, amigo, vai ser o quê? Ainda. É terrível. Porque a elite sempre vai ser dominante. Isso é um fato. As elites são dominantes desde homem a homem, desde gente. Então... Sempre existiram as famílias mais fortes, as mais fracas, as famílias que mandam e as famílias que trabalham. Agora sim, de fato, há famílias hereditárias de elite que beneficiam mais, porque eles sabem que vão melhorar também o seu custo, sua mão de obra. Sim. Como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil nós temos a questão do
dos apoios aos candidatos quando vão se candidatar. Tem as verbas que são dadas de maneira pública para os candidatos para se candidatarem. Nos Estados Unidos não tem. Quem dá são as empresas. Sim. Então tem as doações políticas. E aí que entra depois o favoritismo político, o favoritismo empresarial, industrial, de certas indústrias serem beneficiadas naqueles governos e outras não. Que no caso do Brasil... Que é o lobismo, né? É o lobismo. O famoso lobismo. O lobismo. Mas aí no caso do Brasil também acontece, só que acontece de maneira não tão escancarada. Nos Estados Unidos, você sabe que a família de Trump, ela é financiada e se financia com os recursos industriais de certas empresas. Algumas suas, outras de coligados políticos. E pra quem não sabe, o Brasil também era assim. O que ocorreu? Ilegalmente, Gilmar Mendes vedou. Por quê? Vamos lá, a gente vai trabalhar a questão de financiamento. Vai ser um financiamento privado, público e misto. Antes, o Brasil permitia financiamento privado. Isso foi em 2013, 2013 que cortou. Você lembra, doutor Fábio? Não me recordo, mas acho que foi essa época mesmo. 2015? 2005. Pode falar, Pedro. 2014. Nossa, sou péssimo intérprete de Libras, viu, gente? Já deixei muito claro. Então, vamos lá. 2014 proibiu-se. Aí, Fábio, eu te faço uma pergunta muito objetiva. Se o dinheiro da gestão pública não vai ser por financiamento privado, vai ser por onde? Público. E eu lembro que até 2020 as pessoas estavam reclamando. Nossa, dinheiro público para financiar. Gente, o que vocês acharam que era a consequência disso? Tem que ser financiado. Tem que ser financiado. De alguma forma ele vai ter que ser Democracia é caro, tem que ser financiada. Se não é privado, vai ser público. E até hoje a gente tá tendo esse roubo de fundão eleitoral, essas coisas. Agora, qual a diferença? Nos Estados Unidos, você cidadão pode doar, a empresa pode doar, e você tem um limite de doações, tem um registro de doações formalizadas. Então você sabe quem está do lado de quem. Sim. Acabou. Sim. É muito mais transparente. Aqui não. Aqui o que acontece? Proibir a doação da empresa. Então o empresário saca o dinheiro E dá coloca para o como funcionário te dá. E aí você cria mecanismos de caixa 2. É como se a lei brasileira fizesse tudo para que houvesse crime. Em observação, e essa decisão da STF foi legal, porque a Constituição não proíbe financiamento privado. Infelizmente, nossos doutrinadores majoritários, os Supremos, os ministros dos Supremos, eles não seguem tão à risca quanto deveriam a legislação. Senão também não haveria motivo deles estarem lá. Trazer novos entendimentos, fazer mutações constitucionais, como são chamadas, são necessárias para a evolução da própria Constituição e dos governos. O problema é quando isso é maléfico para a população. Infelizmente, hoje, nós, vamos dizer assim, dos 200 a 210 milhões de brasileiros que nós temos, 10 a 20% dessa massa é pensante. Dessa massa pensante, 10% é ativa. Então a gente está falando de uma média de 2 milhões de brasileiros que são ativos politicamente. Quando eu falo ativo politicamente, intelectualmente e politicamente, é aquela pessoa que sabe o que é uma mutação constitucional. A gente vira para uma massa e pergunta o que é uma mutação constitucional. Eles não vão saber o que é. Mutação constitucional é um novo entendimento de uma mesma norma. Ela continua escrita da mesma forma, só que a gente traz uma nova roupagem para ela de entendimento. A gente não muda a escrita, muda o entendimento. Isso foi o que aconteceu com essa questão dessa decisão de Gilmar Mendes. Ele não mudou a escrita, continua lá na Constituição. Mas o entendimento dele é que o financiamento particular não pode sair de empresas particulares. Mas do que impede essa empresa doar para o CPF e ele colocar dentro do CNPJ? Exatamente. Auxiliou que houvesse mais crime. De certa forma. Que dificulta a aparição da polícia. Não, é terrível. Agora, Fábio, entrando nisso, eu posso bater na tecla também de quando nossos ministros e jurisprudentes são bons em direito. Porque o nosso método de escolha dos Supremos é indicação. Então, obviamente, vai indicar alguém de seu conchavo político. Isso é um fato. Eu gosto até de citar uma decisão de Barroso que eu peguei. Você vai adorar. Que foi o seguinte. Clínica clandestina de aborto. Ele teve que julgar. Isso é constitucionalidade. Qual foi a tese jurídica dele, Fábio? Para poder absolver o réu. Hoje de manhã, acordei e li a revista Caras. E li uma matéria sobre perdão cristão. Então, decido perdoar o réu. Tipo, vocês entendem? São pessoas que não entendem nada. Nada de lei. Infelizmente, nós temos juízes que estão na Suprema Corte foram indicados questões políticas que não entendem de lei. Isso é um fato. Gente, quem lê a decisão da STF, mas que a gente bate de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, vou fazer elogio a eles. Pelo menos eles entendem de lei. Então, por isso que eu acho que quando fazem algo errado é porque querem mesmo. É porque querem. Porque as decisões deles são muito bem fundamentadas. Isso é o que eu não posso discordar. Posso discordar da decisão em si.
e da fundamentação também, mas pelo menos fundamento. Agora, meu amigo, dali pra frente é só pra trás. É uma coisa pior do que a outra. As decisões que você lê do STF são decisões de quem parece que não fez um curso básico de direito. E quando a gente fala de Constituição, eu também tenho uma discordância sobre o quanto se segue e o quanto você tem mutabilidade legal. Porque eu entendo que a mutabilidade legal não pode ir de encontro à norma constitucional prescrita, porque ela é a norma fundamental e máxima do país. Sim, E um problema, e observação, gente, eu sempre ouvo muito ativismo jurídico. Vamos lá, gente. O juiz tem que ser ativo, tem que fazer ativismo, sim. Isso é um ponto. Por quê? Porque nossa Câmara de Deputados e nosso Senado, que é o maior problema do Brasil, é o Senado, são muito inertes. Eles são muito omissos e no país acontecem problemas o tempo inteiro. E o juiz não pode deixar de julgar. Esse também é um princípio da jurisprudência brasileira. Então, olha o que ocorre. Você começa a ter casos específicos de problemas específicos na sociedade, a Câmara de Deputados não faz leis, o Senado não aprova leis, fica ali 10, 20 anos enrolando, o STF vai ter que fazer. Ponto. Alguém tem que fazer. Alguém tem que fazer. Então, se você elege deputado e senador bosta, o STF vai ter que ficar atuando. Meu problema é quando já existe a prescrição legal atualizada e o STF faz um entendimento, algum ministro que vai contra essa atualização legal ou contra a própria Constituição. Vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, não quero entrar em polêmica. Mas quem invadiu o Congresso dia 8, o STF dia 8, é criminoso. Todo mundo sabe disso. Ponto. Quem invadiu é crime, ninguém tá querendo tirar o crime. Agora, uma pessoa que foi lesada, ela própria julgar aquilo ali, foi contra tudo de constitucional. Não se poderia. É outro problema que nós temos. Entendem? Exemplo que eu citei no último programa foi a questão do bloqueio das contas da Starlink. Por quê? Elon Musk deu calote no Brasil em relação às multas do Twitter, que é uma empresa diferente com outros sócios, mas por ele ter sociedade com a Starlink, bloquearam as contas de uma empresa que não era uma empresa dele. Starlink não é uma empresa de Elon Musk, ele é um dos sócios da Starlink. E os outros sócios, inclusive brasileiros que investem ali, vão ter as contas bloqueadas por causa que outra empresa que tinha um sócio em comum cometeu um crime. O que é totalmente errôneo, não existe lugar nenhum do mundo uma cadeia sucessória de erros. No Brasil nós temos, infelizmente, essa cadeia sucessória de erros. Você começou falando sobre a questão legislativa, judiciária, administrativa e tudo mais. Infelizmente no Brasil, o ativismo ele se faz necessário, mas ele se faz necessário muito erroneamente. Porque o que é que acontece? O judiciário precisa atuar contra o legislativo eu digo, questão de ir contra o que é as suas próprias atividades, para que o legislativo faça alguma coisa referente àquilo. Eu vou dar um exemplo muito simples e comum que aconteceu, todo mundo conhece. Foi até um tema conhecido, um tema conhecido mundialmente, que foi o que fez ele tomar tal proporção. A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi uma lei criada pelo judiciário. Repito, uma lei criada pelo judiciário. E só observação para poder complementar, essa lei já existia, era uma redundância legal. Essa lei já existia e era uma redundância legal. Então você gera mais problema para condenar o cara. Ela foi uma lei que basicamente foi o seguinte: teve uma decisão no Judiciário Internacional que impôs ao Brasil uma sanção de que se ele não fizesse a lei, ele teria sanções econômicas e políticas. Para quem não conhece, vou explicar um pouco do direito internacional. Dentro do direito internacional, você não pode condenar um país a ser preso. Você não pode condenar um país a ficar em reclusão. Nem você pode condenar um país a pagar algo dentro dele mesmo que ocorreu com ele mesmo. Seria uma redundância um país pagar algo para si de algo que ocorreu nele. É difícil até de explicar. Mas enfim, o que é que aconteceu? A senhora Maria da Penha, ela entrou em contato com o Judiciário Nacional, entrou com a ação, e ela correu nas maneiras legais para resolver o seu caso. Não resolveram, porque tinha muitas falhas, muitas brechas, muitos problemas entraves, embrólios que não deixavam ela dar continuidade. Ela entrou em contato, então, politicamente. Ela pegou e transformou o seu processo, que continuava judiciário, agora político. Quando o processo dela era judiciário e político, ela acionou os caráteres internacionais, para que o internacional visse as questões dela, respondesse as questões dela e obrigassem o Brasil a fazer alguma coisa. Obrigaram, e o Brasil fez como maneira de repreensão a Lei Maria da Penha. Que assim, eu
considero uma lei muito necessária, de extrema importância e relevância para o Brasil. Só que o problema é que a gente tem no Brasil inúmeras leis para leis que já existem. É a mesma coisa que a gente fala sobre a questão da agressão contra a mulher. É uma lei, a gente já tinha a lei da agressão. Agora nós temos uma lei específica de agressão contra a mulher em casos de família, que é a Lei Maria da Penha, um caso específico. É quando a gente parte, por exemplo... Eu preciso conceitar no tribunal se é ou não família. Então já crio mais outro problema para o processo, que era uma coisa simples, agressão. Eu preciso criar mais um conceito do que é família. O que é família para você? O que é família para você não é o mesmo conceito que é para mim. Não é o mesmo conceito que é para os cristãos, para os apostólicos romanos. Outro problema, a determinação do STF do que hoje é família é diferente da Constituição também. Hoje nossa família, exatamente, nossa família é o quê? É um conjunto de duas pessoas ou mais que estão querendo constituir família. Então não é que uma família seja uma família, é um casal que quer constituir família. Um casal ou mais, que a gente já também entra na questão do pluriamor. Do poliamor, perdão. E qual o conceito de constituição de família? Relação habitacional e de herdeiros. Só que se o casal quiser constituir família e não quiser ter filhos, aí já vai entrar em outra decisão. Que olha também a bagunça, é família. Exato, e a gente entra um casal de namorados que moram juntos, dividem contas. Eles querem constituir família, mas o fato de constituir família, mas não querem criar, não querem ter descendentes. Mas também são família. E um casal EAD, que já tá há 10 anos namorando à distância, se vê raramente, mas não... dividem conta, vivem juntos. Mas não podem viver juntos por causa do trabalho. Ou algo do tipo. Então eles não estão em habitação conjunta. Mas também é família. Exatamente. Então, velho, você vai criando vários problemas pra uma coisa que é extremamente simples. Deveria ser simples. E foi inclusive o tema da minha pesquisa de TCC há alguns anos atrás. Falar alguns anos atrás dá um sinal de velho, né? Mas não que eu, gente. Tá aí, ó, dando tá de velho. No meu tema de TCC, eu falei sobre as ineficácias das leis complementares perante as igualdades. Perante as igualdades quais? Gênero, racial. Porque, por exemplo, hoje a gente pega a homofobia. A homofobia, até pouco tempo, ainda não tinha leis próprias para regular a homofobia. Mas a gente sabe que é um caráter de ir contra uma escolha pessoal. Seria a mesma coisa de eu ir contra uma escolha política de alguém. É uma escolha pessoal. Não tem por que eu estar me preocupando com isso. É uma escolha dele, mas agora existe a homofobia. Sim. Só que a homofobia foi enquadrada na mesma questão de racismo. Então, o racista e o homofóbico vão pagar da mesma maneira. Fábio, você discorda disso? Em momento algum. Mas eu acredito que legislações a mais são totalmente desnecessárias. Legislações específicas são totalmente desnecessárias se o Estado Democrático de Direito funcionasse. Não, exato. Se a gente executasse o Código Penal, nós não precisaremos disso. Acabou. Nós não precisaremos disso. Por exemplo, a lei de homofobia. A lei de homofobia, ela nasce, que na verdade primeiro foi uma decisão da STF. Não é? Vamos lembrar disso, essa analogia. Ela nasce quando você tem um caso concreto. Existem pessoas sendo mortas por serem gays. Não é por outro motivo, é exclusivamente por serem gays. Grupos estavam batendo em travesti na rua, assassinando, dando tiro em gay na rua e tudo mais. Isso estava acontecendo, inclusive Conquista foi alvo disso. Tem problemas aqui sérios por causa disso. Então, houve um caso concreto. O legislador fez o quê durante anos? Nada. O senador também não fez nada, ninguém fez nada. Então o STF teve que agir. Eu não achei que eles agiram da melhor forma, porque, na minha opinião, poderiam entrar com uma sanção no Congresso para obrigar os deputados num prazo a Seria excelente. Seria excelente. Mas então o STF resolveu legislar. E a legislação eu também não achei muito boa, foi uma legislação equiparada com a de racismo. E pra mim, o que gera racismo e o que gera homofobia são fatos concretos completamente diferentes. Então logo a matéria concreta diferente não deveria ter a mesma pena. Sim. Porque a ideia da pena é você punir de forma brusca para que a sociedade mude seu fato concreto gerador de problema. Um ato em específico. Exato. E é o que a gente entra, por exemplo, sobre a questão de... vou falar de maneira geral. O estupro. Quando a gente entra no estupro, alguns anos atrás, nós tínhamos a questão do estupro, que era a conjunção carnal. Sim. O estupro, ele só era validado quando se tinha conjunção carnal. Exatamente. Mas o que é que tem a ver, Fábio? Tava tendo muitos casos no Brasil de pessoas aliciando menores, forçando a fazer alguma coisa sem ter a conjunção carnal em si. Inclusive hoje ainda tem muito, que é um jeito mais fácil, mas né? não era considerado estupro. E a gente tinha, Fábio, alguma coisa pra punir essas pessoas? Não.
inclusive era uma das teses de defesa mais utilizadas pelos advogados criminalistas, era o fato de não deixar se equiparar ao estupro, mas sim de uma importunação contra aquela pessoa, que foi necessário tanto mudar a legislação brasileira para assim, a gente, não, tudo bem, se vocês estão usando tanto essa tese, vamos mudar. Agora é Mas ato o libidinoso. estupro agora vai existir a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Por quê, Fábio? Como, por exemplo, estava acontecendo. Tinha alguns maníacos nos metrôs, trens e ônibus de São Paulo que ejaculavam nas mulheres porque era o que eles considerassem o fetiche que supria as necessidades sexuais dele. Atos horrorosos. Mas quando ia para a questão do juiz julgar, ele não podia ser considerado estupro porque não tinha conjunção carnal em si. O que é que ele fazia? Não podia imputar aquele artigo. Então ele imputava outras coisas àquela pessoa. Só que ele não pagava devidamente. Então criou-se, dentro do que tinha dessa legislação, desse artigo específico do Código Penal, ramificações. Tanto que, se eu não me engano, acho que é o 214 ou 217A. Eu vou dar uma pesquisada aqui só para não falar besteira. Mas, sim, enquanto pesquisa, eu vou falar assim, hoje a lei ela é o seguinte, qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é considerado estupro. Até Pronto. entre pares. Menor de 13 com menor de 12. Ambos são processados por estupro. Acabou. Tem a questão de conjunção carnal, né? Ou praticar ato libidinoso. Ou seja, criou-se, né, essas questões para poder ramificar. Porque se você tira a questão só do ato em si, você coloca todas as ramificações que acontecem. Isso foi benéfico. Muito benéfico. Então, qual é a diferença, Fábio? A questão do racismo. Se a gente pega aqui para uma lei a outra, a gente não está dando igualdade à comunidade LGBT. Sim. E a gente também não está dando legitimidade às questões raciais. Raça e gênero não coisas são diferentes. coisas. Exatamente. Eu lhe julgar pela sua raça, sua condição social, ou lhe julgar pelo seu gênero de escolha afetivo, não são as mesmas questões. Eu virar para uma pessoa, não é crime, mas eu virar para uma pessoa na rua e falar que ela é pobre, se eu virar e cometer um ato de racismo, ou se eu falar e cometer um ato de homofobia, ao meu ver, são crimes totalmente diferentes que deveriam ter suas sanções diferentes. Sim. Não são as mesmas comunidades, ainda que se apoiem, porque as comunidades que são mais majoritariamente depreciadas, até pelos governos, nesse caso eu falo sobre a questão das marginalizações mesmo. A gente sabe que com marginalização, eu não digo que a comunidade racial ela é marginal, mas ela é marginalizada, ela é deixada às margens da sociedade. É isso que acontece. Que a gente sabe que acontece no Brasil. O preto no Brasil não é tão bem aceito na sociedade, tanto quanto a comunidade LGBT. E a gente vê isso no dia a dia, o tempo todo. A comunidade negra sabe das suas lutas e do que ele passa. E a gente não pode deixar que não atuem sobre isso. Então a gente precisa sim vir com questões mais expressivas. Foi justamente isso que eu colocava dentro do meu objeto de pesquisa. As comunidades precisam de reparações, sejam elas históricas, educacionais e até financeiras. Eu preciso promover a reparação. E como eu vou promover a reparação dos negros? Como eu vou promover a reparação dos socialmente e economicamente desfavorecidos, das mulheres e da comunidade LGBT? Bom, eu preciso primeiro criar incentivos educacionais, políticos, entre outros. Então, por exemplo, vamos pegar a comunidade racial. Vamos deixar a raça como um todo, porque aqui a gente fala dos indígenas, dos negros, dos imigrantes, enfim. Eu preciso ter dentro da educação de base ensinamentos que vão ser de fatos históricos. Eu preciso ter ensinamentos que vão ser pedagógicos. Eu preciso ensinar que todo mundo é igual, com suas diferenças e nas medidas de suas desigualdades, todos nós somos iguais. Porque a mesma oportunidade que eu tive de vida não é a mesma oportunidade que, por exemplo, um indígena teve, que um negro teve. Porque, quando eu falo indígena, porque nós conhecemos algumas comunidades indígenas que ainda vivem e se alimentam da sua cultura. Vivem em aldeias, suas tribos são, para elas, o seu estado, enfim. Então eu preciso criar um entendimento para as crianças. Eu gosto muito de uma frase de Pitágoras, que ele dizia que é necessário educar as crianças para não ser necessário punir os adultos. Sim. Então, se eu ensino que a comunidade social, a comunidade racial
a comunidade LGBT, o outro gênero diferente do meu, ele tem que ser respeitado por esses pontos dentro da educação de base. Quando essa criança se tornar um adulto, ele entende que ele está lidando com um igual na rua. Então ele não vai praticar um ato de racismo, um ato de homofobia, um ato de violência contra a mulher, porque ele entende que todos nós somos iguais. E aí a gente entra nos fomentos sociais, educacionais, políticos, financeiros. Só que, infelizmente, no Brasil, a única coisa que majora é a lei. E aí a gente entra num caráter muito ruim, que é o caráter técnico de que eu preciso punir. O Brasil pune o tempo todo, mas não repara nunca. Nós não temos uma reparação de absolutamente nada no Brasil. E falta reparação contra a mulher e sua violência. Inclusive, na lei da Maria da Penha, tem as questões dos acolhimentos, mas ele não acontece de fato. Sim, então e a mulher precisa. Quantos danos psicológicos essa mulher não sofreu? Quantas pessoas mal preparadas não atenderam ela? A gente vê em alguns casos, como por exemplo, mulheres que vão denunciar, e aconteceu há pouco tempo em Minas Gerais. A delegada não acatou a denúncia de outra mulher que falou que estava sofrendo violência doméstica, porque para ela não se caracterizou o que ela acreditava enquanto legislação. A mulher foi morta poucos dias depois. Isso gerou uma repressão tão grande que mais de 10 delegadas mulheres pediram para serem retiradas dos seus cargos das delegacias das mulheres. Porque elas acreditavam que elas não estavam fazendo um trabalho devido, e realmente não estavam. Porque a mulher precisa de um acolhimento totalmente diferente. E quando a gente entra nesse quesito, por exemplo, do acolher os marginalizados socialmente e economicamente desfavorecidos, aos negros, indígenas e a comunidade LGBT, são questões totalmente diferentes. Eu não posso colocar que eles precisam ser reparados da mesma maneira, porque cada um sofreu de uma maneira diferente. Agora, assim, Fábio, quando a gente fala desse tipo de organização educacional infantil, é que o maior problema que nós temos no Brasil, voltar a essa situação de nação, que é o seguinte: nós somos diferentes, nós somos o povo mais miscigenado que existe. Sim. E essas diferenças, elas vão gerar conflitos. O conflito é inevitável. Mas qual eixo nos liga? Esse é o problema. Que eu acho que esse é o problema dessa divisão tão grande do Brasil. Quando as pessoas se realmente consideram brasileiras, o que é ser brasileiro? Porque, por exemplo, eu não me importo se você é aqui, se você nem seja o que for. Nós somos brasileiros, nós queremos dignidade, nós queremos um Estado útil e que essas pessoas que vão contra a nossa noção de Estado sejam punidas. Eu acredito que isso é uma coisa geral. Eu posso falar pra qualquer pessoa, independente da nacionalidade dela aqui no Brasil, sua descendência, ela vai falar: velho, eu quero minha família viver bem, eu quero ter uma educação de qualidade, eu quero ter saúde, eu quero ter... As pessoas estão pedindo o mínimo. Sim. Só que eu acho que o que não é ensinado nas escolas, desde o começo, é ensinar o que é Brasil, a nossa nação. Porque no momento que a gente entende o que é brasileiro, nós temos uma coisa muito mais importante do que preconceitos religiosos, preconceitos de cores e preconceitos gerais. Nós não temos Estado-nação no Brasil, nós não temos ensinamento do que é uma nação. As pessoas sabem o hino, cara. O hino, então a importância do hino. As pessoas não sabem. Aí você fala: qual a importância de um hino? Pensa comigo, vamos lá. Vou fazer um questionamento. O baiano, ele é parecido com o paulista? A gente entra num quesito de miscigenação, que somos um povo tão miscigenado que em nenhum local nós nos parecemos. Beleza, mas aí vem o seguinte: em caso de guerra, nós somos mais parecidos com os paulistas ou com os venezuelanos? O baiano médio padrão deveria ser mais parecido com os paulistas. Sim. Só que como nós tivemos tantas colônias dentro do Brasil, os sulistas, o pessoal do centro e o pessoal do nordeste e norte são ramificações de miscigenações totalmente diferentes. Então, infelizmente ou felizmente, nós somos tão miscigenados que nós não nos parecemos com nenhum estado perto do nosso. Mas será que, em questão de costume, qual esporte é fácil de chegar na Venezuela? Beisebol. Aqui o esporte mais comum da Venezuela? Beisebol. Aqui é o beisebol? É o beisebol. Aqui é futebol. Aqui é o futebol. Então, independente disso, nós temos culturas em comuns. Culturalmente, nós somos mais parecidos com São Paulo do que com a Venezuela. Questão de educação e cultura. Nós somos mais parecidos com a Venezuela ou com o Estado Árabe? Eu acho que com a Venezuela. Venezuela, da América do Sul, né? Então, por mais que nós estejamos nossas diferenças, quando nós temos reconhecimento comum, nós podemos nos afiliar a diferentes para o bem comum. Sim. Isso é a noção mínima de uma nação. Para mim é o que falta no Brasil. Porque, se nós tivéssemos um Estado-nação, quando o José Batista da vida fizesse o que ele fez, não teria gente defendendo e passando pano. Independente disso.
Onde é que eu quero chegar? É não querendo desmerecer questões históricas, mas do jeito que o Brasil foi colonizado e foi se moldado, com etnias do planeta todo vindo pra cá como refugiadas e sendo esmagadas pelo próprio Estado brasileiro, a gente vai mudar a escravidão, meu amigo. Japoneses, italianos, os portugueses foram destruídos pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro sempre foi um Estado perverso com a própria população. E ele falhou na única coisa que ele tinha de função, que era o sentido de nação. Então a gente tem várias mini-nações divididas aqui. Por exemplo, o Conquistense não se vê como baiano, cara. Isso é incrível. O Conquistense não entende a história de conquista, porque conquista é um polo da Bahia. Nem o Conquistense que eu vejo, ele não se vê como baiano, cara. Muitos metropolitanos se acham superiores a outros cidadãos baianos. E todos nós somos iguais. Eu vejo muito Conquistense se acha mais parecido com o paulista do que com o baiano. Então, assim, é um absurdo, sabe? Então, com o pessoal de Curitiba. É um absurdo. Cadê nosso senso de nação? Por quê? Uma coisa que eu falo, quando você tem a nação, essas diferenças discriminatórias, elas começam a se apagar e costumam ser esmagadas com muita força a curto prazo. Sim. Porque a execução, ela não parte de um legislador de cima para baixo, ela vem do lado. Ela é horizontal. A própria população já rechaça. Igual hoje tá cada vez mais, tá rechaçando mais, claro. Pô, gay 10 anos atrás apanhava no condicional, hoje o pessoal vai na rua defender. Então é uma mudança. Ah, Bruno, mas é uma mudança. Há pouco tempo, mas exatamente. Totalmente significativa. É uma mudança. Você não vê mais gay apanhando na rua em dia. Você apanha às vezes de noite, tá no ponto de atenção. Ela tem vergonha de se mostrarem perante a sociedade. Exatamente. Só que antigamente as pessoas tinham medo de se apresentarem enquanto homossexuais e serem mortos por isso. Hoje ainda continua esse medo, só que num grau menor. E agora é mais a questão do fator social, que é a vergonha, do que realmente, graças a Deus que isso mudou, mas do medo. Hoje, infelizmente, nós temos muitas condições ruins perante a sociedade brasileira. E, infelizmente, essa nossa miscigenação, por conta do nosso caráter de ter sido colonizado por tantas colônias diferentes, no Brasil nós temos a Holanda, Sim. No Brasil nós temos a França, a Itália, nós temos os chineses, nós temos os portugueses, os japoneses, então, principalmente árabes. Nossa, Bahia é o estado árabe. Bahia é o estado árabe, e as pessoas não conhecem. E o pior é que as pessoas não conhecem, não sabem de onde saiu. Você sabia que o forró que você dança é uma dança árabe, gente? O forrozinho? É conveniente correlacionada a uma dança árabe. As pessoas não conhecem. E quando você pega, por exemplo, algo bem simples. E também não colonizado, mas miscigenado com a África. Sim. Então, assim, quando a gente parte do brasileiro, que é uma mistura de tantos povos que já existiam aqui de maneiras diferentes, nem todos os indígenas são... Nem todos não. Nenhum indígena, nenhuma tribo indígena é igual a outra. Todas têm suas culturas. Quando a gente traz outras tribos, que são agora os africanos, enquanto a África continente que vieram... Tiveram várias tribos, culturas diferentes. Várias tribos, culturas diferentes para o Brasil. E a gente pega tantos colonizadores, a gente cria uma miscigenação que, ao meu ver, deveria criar um caráter de aceitação extrema. Sim, concordo plenamente. Se eu tenho tanta miscigenação, se eu tenho miscigenação da África, do árabe, do indígena, do francês, português, italiano, japonês, chinês, então eu tenho tanta miscigenação, se eu ver qualquer pessoa na rua, um venezuelano, por exemplo, que não teve tanta miscigenação no Brasil, só nas fronteiras, eu vou olhar pra ele e vou falar, ele é meio igual porque todo mundo é meio igual. O mundo todo é meio igual. Mas quando eu olho, por exemplo, o que estava acontecendo muito em São Paulo, alguns haitianos mudaram para lá por conta da questão da guerra do Haiti, as questões do Golfo e tudo mais. O próprio paulista, ele ia de encontro aos haitianos porque estavam roubando os empregos dele, estavam tirando a matéria-prima do esforço dos brasileiros e entregando a outra comunidade. Mas todos nós somos iguais. O mundo está aberto a todo mundo. Quantos brasileiros não vão para outros países procurando emprego? Para os Estados Unidos, para a Irlanda. Eu tenho muitos amigos irlandeses. Eu trabalho com algumas documentações irlandesas. Eu tenho muitos amigos lá. Pessoas que saíram do Brasil há 10 anos e não têm a mínima vontade de retornar. Porque lá conseguiram qualidade de vida melhor, se casaram, tiveram filhos, conseguiram algum documento de cidadania. A gente muda para Portugal, para a Itália. Quantos brasileiros não vão para o mundo procurar emprego? Quantas pessoas do mundo não vêm para o Brasil também?
Fábio Barreto, eu nem vou entrar em política internacional contigo, nem vou entrar em questão migratória, porque já passamos muito tempo do programa. Só fazemos metade da Bastante. nossa pauta. Você tem a missão de vir aqui outra semana pra poder falar da questão do agro, que a gente ia debater, e a Sim. questão de tráfico de drogas. Perfeito. Porque a gente vai ter que deixar, não Deus já passou nesse programa. Pessoal, quero agradecer que Fábio pela ilustre presença, muito conteúdo a agregar. E sigam o Ímpeto TV, viu, gente? Fábio, por favor, sua mensagem de despedida. Eu agradeço pelo convite. Infelizmente a gente foi entrando em uma conversa que foi fluindo mais do que deveria, não terminamos. Mas eu aceito o convite de vir futuramente para a gente terminar, para falar sobre as questões de outras legislações e também sobre a questão do agro. Sim. Fica o meu convite para ir nas minhas redes sociais, _ Fábio Rocha Barreto, Dr. Fábio Barreto tá lá. Pode me seguir, vira e mexe eu posto conteúdo jurídico, precisou de uma ajuda, qualquer coisa, consultoria, pode entrar em contato que a gente vai estar marcando essa reunião. Eu agradeço o convite novamente e estou à disposição para quando precisarem. Pessoal, até mais. Sigam o Ímpeto e vamos nessa.